Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. O nosso programa aos domingos pela manhã. Bom dia, professor. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar novamente aqui neste espaço. E eu quero pedir licença a todos para fazer uma breve correção, porque nós gravamos direto. É uma característica que tem no nosso programa, até porque a gente trabalha muitas vezes mediunizado. Então a gravação ela vai direto e depois vai para o ar. E às vezes nós percebemos que cometemos alguns equívocos, e eu quero fazer uma correçãozinha. Naquele programa sobre a ignorância sob o ponto de vista espiritual, né, em que nós enfocamos esse tema, eu me lembro de ter dito em algum momento que não tive essa intenção, pensei no Chico e falei no André Luiz, né, mas que o primeiro livro de André Luiz é efetivamente O Nosso Lar. Né, e o Chico, sim, lá em 1927, ele faz aquela primeira psicografia de 17 páginas que nem ele guardou, né, mas depois publica o primeiro livro dele, Parnaso de Além Túmulo. É um prazer imenso e um bom dia a todos. Doutor Marcos, a sua saudação. Bom dia meus professores, Azambuja, professor Alimar, bom dia aos meus amigos telespectadores. Eu inicio deixando uma frase de Henry Monderland. Sou velho e já passei por muitas dificuldades, mas a maioria delas nunca existiu. Professor, sobre o que nós vamos falar hoje? Bom, nosso tema de hoje é sobre o envelhecimento. Mas não é o envelhecimento, somente o envelhecimento, mas o processo de envelhecimento. E é importante que a gente hoje aborde esse tema e, com isso, estimule talvez uma reflexão um pouco mais profunda sobre esse problema muito sério que está afetando a nossa comunidade. O IBGE, através de pesquisas, reconhece que no ano de 2010 havia 48 milhões de jovens de 0 a 14 anos e 20 milhões de idosos com 60 anos e mais. O índice de envelhecimento, IE, era de 43,4 idosos para cada 100 jovens. Em 2018, o número de jovens caiu para 44,6 milhões e o de idosos subiu para 28 milhões, ficando o IE em 63 idosos para cada 100 jovens. O número de idosos vai ultrapassar o de jovens em 2031, quando haverá 42,3 milhões de jovens e 43,3 milhões de idosos, 60 anos e mais. Nesta data, pela primeira vez, o índice de envelhecimento será maior do que 100, ou seja, haverão 102,3 idosos para cada 100 jovens. Mas o envelhecimento populacional continuará sua marcha inexorável ao longo do século XXI. No ano de 2055, a projeção do IBGE indica um montante de 34,8 milhões de jovens de 0 a 14 anos e de 70,3 milhões de idosos de 60 anos ou mais. O IE será de 202 idosos para cada 100 jovens, ou seja, haverá mais do dobro de idosos em relação aos jovens. Professor, estamos preparados para enfrentar esse cenário de envelhecimento populacional? Com certeza ainda não estamos, né? Mas este cenário ele é muito interessante. Permitam me deter um pouquinho, voltando a essa narrativa aqui, a esses dados que foram trazidos pelo professor agora, aqui neste momento. Observemos que em 2010, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 2010 nós tínhamos 43 idosos para cada 100 jovens, entendendo por idosos as pessoas com 60 anos ou mais, e os jovens da pesquisa de 0 a 14 anos. Tá? Muito bem. Nós tínhamos 43 idosos para um patamar de 100 jovens, e estávamos dentro desse estágio. Muito bem.
Em 2018, esses 43 aumentaram para 63 idosos para cada 100 jovens, para cada grupo de 100 jovens. Então, 100 jovens, 63 idosos em 2018. Houve um acréscimo significativo. A projeção do IBGE era 2029, passou para 2031. Esse índice de idosos passa para 102. 102 idosos para cada 100 jovens. E em 2055, dobra. 202 idosos para cada 100 jovens. A questão é gravíssima. Ela não é grave, ela é gravíssima. Há um envelhecimento populacional no mundo, a gente observa isso na Europa, e observa que esse envelhecimento já atinge o Uruguai, por exemplo, atinge outros países aqui da América do Sul e está para atingir o Brasil. E é um problema que nós precisamos trabalhar. Então, não estamos preparados para enfrentar este cenário. E é essa a razão desse programa. É essa a razão e esse o motivo. Estudar essa questão sob os diferentes ângulos. E também o ângulo espiritual. Por quê? Porque a gente quer despertar a reflexão. Não é? E isso é muito importante para nós. E um problema que se avizinha do Brasil. Então, que sejamos, portanto, hoje, queira Deus, felizes nesse trabalho. Dr. Marcos, o que entendemos por envelhecimento? Bom, a nossa vida ela é dividida em algumas etapas e isso envolve processos biológicos lentos, né, de modificação do nosso corpo. Essa divisão, esse progresso lento de modificação no nosso corpo, de desgaste do nosso corpo, ele se reflete em ciclos que, por óbvio, perante a humanidade, em diversos lugares do mundo, existe uma variação disso, né? Eu digo isso porque nós vamos trazer aqui uma classificação de idades que demonstram esse ciclo e que eles podem variar conforme o local do mundo e a própria, nós vamos dizer, o próprio entendimento daquela sociedade, né? Da individualidade daquela sociedade. Então, nós temos que na maioria dos países ocidentais, a idade adulta inicia-se entre os 16 e os 21 anos, enquanto que é geralmente considerado idoso aquele que tem mais de 65 anos. Né? Então, infância, adolescência, adulto jovem, adulto, meia-idade e idoso. Então, esse processo de envelhecimento do corpo, ele é um processo de desgaste que ocorre depois que nós atingimos a nossa idade adulta. Dizia o professor Zambuja aqui que alguns estudiosos já estão considerando os 25 anos como a idade onde começa a ocorrer esse desgaste, né? Essa então não reposição de novas células no nosso corpo, como ocorre na infância e na juventude, né? Então, nós temos essa concepção de que o envelhecimento ele pode ser entendido como consequência da passagem do tempo, né, ou como processo cronológico pelo qual o indivíduo se torna mais velho, né, que é essa relação, então, que eu já disse, com a não renovação das células corpóreas. E, atrelado a isso, a diminuição da resistência às agressões, como as doenças, né, as moléstias, os vírus. A pessoa com a idade mais avançada acaba perdendo um pouco dessa defesa que o corpo tem, né?
E com isso, então, estando mais fragilizada, agrava-se o risco de morte. Mas o envelhecimento é uma parte importante de todas as sociedades humanas. Ele reflete mudanças biológicas, ele reflete também as convenções sociais e culturais. Eu digo que eu estou com 40 anos e eu não me preocupo, ou até hoje não me preocupei com ficar velho. Muito pelo contrário, eu até anseio, porque eu aos meus 40, eu me lembro dos meus 20. E de quanto a minha cabeça, a minha concepção, o significado das coisas, isso se chama experiência. Não que eu saiba tudo, muito pelo contrário, até mesmo perto dos professores aqui que sabem muito mais, né? Mas eu digo que eu tenho a concepção de que eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje aos 40 quando eu tinha 20. Então isso, no meu entendimento, quer dizer que quando eu tiver 60, eu acho que eu vou estar melhor. Essa é a minha ideia pessoal, pelo menos. Então, eu acredito que devo isso também já a uma pequena caminhada de 10 anos dentro da doutrina espírita, que é muito pequena, mas que me fez enxergar dessa maneira. Me fez enxergar não ter preocupação nenhuma com a morte, porque ela não existe, e tampouco com a velhice. Porque embora eu saiba que vou ter um desgaste físico, meu corpo, cada vez mais devido a esse desgaste que nós trouxemos aqui, ele fica mais impossibilitado, mas nós todos, é uma dádiva chegar até a idade avançada, acredito eu, professor Zambujo. Nós já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. Até já. Comunicando Espiritualidade. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Como podemos estudar esta questão do envelhecimento? Existem, na realidade, vários caminhos para se lidar, ou para se tratar, para se estudar essa questão. Né? Alguns sobre os aspectos, por exemplo, sociais, os aspectos cognitivos do envelhecimento, né? As perdas, aspectos culturais, aspectos econômicos, biológicos, né? Mas e principalmente os aspectos espirituais. Então, com certeza, o tema ele é muito amplo para um espaço como este. Né? Mas, por exemplo, os efeitos sociais do envelhecimento. Os nossos idosos, por exemplo, acabam tendo, muitas vezes, nas sociedades em que o voto é voluntário, acabam tendo um peso político muito mais intenso, porque vão votar. Agora, onde o voto é obrigatório, diminui esse peso político. E aí é um aspecto social muito relevante, né? Porque existem políticas, e às vezes inexistem políticas para os idosos. E muitas vezes buscar isso se torna um pouco difícil. E este é um caminho, por exemplo. Né? Mas o irmão Marcos falava, por exemplo, que ele tem um certo anseio, digamos assim, para alcançar o envelhecimento. Ele está na contramão. Porque me chama a atenção que as pessoas têm, por exemplo, a negação do processo de envelhecimento. Né? Por exemplo, muita energia, muito tempo e dinheiro são gastos exclusivamente para esconder os efeitos do envelhecimento. Né? Por exemplo, tingimento capilar, maquiagem, muito elaboradas, ou mesmo cirurgia plástica, né? Por razões cosméticas, são exemplos mais comuns. Enquanto que os jovens, o que eles procuram, por exemplo? Os mais jovens. É muito comum eles procurarem aparentar mais idade. Mas isso os bem mais jovens, né? Para quê? Para realizarem atividades que não podem, que são reservadas às pessoas mais velhas, como dirigir, né? Ou comprar bebidas alcoólicas. Então, realmente, o irmão Marcos está na contramão, mas isso é interessante e muito bom que a gente veja isso, né? Bom, não há nenhum tratamento farmacológico que comprovadamente aumente a expectativa de vida. Tá? É outro âmbito que a gente pode. Aspectos, por exemplo, econômicos, aspectos mercadológicos da velhice. Nós poderíamos, por exemplo, falar
Criança e adolescente não tem muito dinheiro, né? Mas tem um poder de influência e os pais vão comprar o que eles pedem. E isso se transforma muitas vezes num veio de muito lucro. Também, adultos jovens são muito procurados, do ponto de vista mercadológico, né? Por quê? Porque eles são muito valorizados no mercado. Eles têm poucas responsabilidades com crianças, têm muito dinheiro, têm o seu dinheiro próprio, né? E tem poucas dívidas também. Então, são muito visados por essa mídia. Então, a televisão, por exemplo, estratégias de marketing, eles são alvo central. A televisão procura essas pessoas entre 15 e 35 anos de idade. Os filmes também são construídos para atingir esse público. Tá? Idosos. Os idosos já compram menos nesses aspectos sociais e mercadológicos, né? De como podemos tratar o assunto do envelhecimento. Estou dando alguns exemplos aqui de tratamentos ou de aspectos que a gente poderia levantar. Tá? Por que os idosos eles tendem a comprar menos? São tradicionalmente enxergados como indivíduos que possuem poucos hábitos de compra, tá? Mas tendem a possuir patrimônio. Tá? Então, nós vamos verificar, por exemplo, que a população jovem, outro ângulo, acho que é muito interessante isso aqui, que ele está na mídia. A população jovem do nosso planeta está diminuindo, e a gente viu naquela narrativa. E isso traz um problema dos mais graves, dos mais sérios para nós. Não é? Ou seja, o percentual daquela população que contribui para os sistemas de pensão e de impostos também diminui. E aumenta o índice daqueles que se beneficiam desses sistemas. Ora, o sistema vai entrar em colapso. Não vai suportar. Tá? Então, aumenta a parcela de aposentados, o sistema não suporta. Então, o sistema previdenciário provavelmente vai entrar em colapso. Não estou aqui me posicionando politicamente, mas é uma realidade que nós não podemos negar. Né? Agora, outro aspecto interessante, a questão espiritual do envelhecimento, vinculado ao envelhecimento. O espírito não envelhece, ele amadurece. Porque com o passar do tempo ele vai adquirindo sabedoria. E essa sabedoria, ela é resultado das experiências que ele tem. Então, várias são as abordagens. E isto é muito importante. Mudanças cognitivas no processo de envelhecimento. Há um declínio, por exemplo, ao longo da vida, né? Principalmente a partir dos 30 anos de idade. O professor já tinha assinalado aos 25. Né? No processo, há um declínio. Muito bem. A maioria das pesquisas tem focado em memória. Memória e envelhecimento. Eu estou me esquecendo muito das coisas. Né? Diferentes tipos de memórias vão sendo perdidas no processo de envelhecimento. Mas a memória semântica, aquela do conhecimento geral, permanece. E ela permanece, e a gente permanece com definições, aumenta o vocabulário, não perde, vai fazer palavra cruzada, porque é muito importante para manter o teu conhecimento, enfim. Essa memória se mantém estável no envelhecimento. Então, vários ângulos de abordagem do problema. E esse aspecto, ele realmente precisa ser estudado com mais vagar, digamos assim, e com mais tempo. Com certeza é o que nós não temos muito num programa como este. Dr. Marcos, fale-nos do processo de envelhecimento, abordando também o aspecto espiritual. Bom, eu achei que deixaram o filé para mim, a melhor parte. Meus irmãos, nós temos aí É sabido que até o início do século XX a expectativa de vida era de 35 anos, né? Quando, na verdade, isso aí praticamente dobrou, agora nos tempos atuais. E a verdade mesmo é que as pessoas não aprenderam a envelhecer. Esse tempo dobrou e as pessoas não sabem o que fazer com esse tempo. E é uma dádiva. Nós temos mais jovens que morrem jovens hoje em dia do que idosos morrendo. E nós temos jovens
atletas ou não, que sofreram acidentes, crianças que nasceram com deformidades graves, e você chegou até aqui. Você pode ter diabetes, você pode ter... Hoje nós temos uma medicina avançadíssima que auxilia, porque você não é a enfermidade que você tem, você é aquilo que o seu psique. Você é aquilo que você é. Então, eu me lembro da história do Divaldo. O Divaldo, meus irmãos, acessem na internet as palestras do Divaldo sobre envelhecimento. São fantásticas. Ele nos traz dá um up, né? Dá uma alegria. Ele conta a história da mãe dele, né? Com 80 anos chegou, pediu chamava de Di. Pergunte para Joana de Ângeles, acompanhante espiritual do nosso Divaldo, pergunte para Joana se eu vou desencarnar. E o Divaldo não vai perguntar isso, mãe. Por que eu vou estar perguntando para ela? Pergunte. Eu tenho esse direito, pergunte. Foi lá e perguntou, e a Joana de Ângeles respondeu, disse para ela não se preocupar. Aí ela foi lá e contou para a mãe dele, ela disse para a senhora não se preocupar. Viu como ela respondeu? Não respondeu. Passaram-se 5 anos. A mãe do Divaldo chamou de pergunte a Joana se eu vou desencarnar. Por quê, mãe? Porque eu preciso me preparar. Mas a senhora vai ter que ir se preparando. A senhora já está com 85 anos. A senhora tem... Não. Imagina se eu estou me preparando já, todo dia me preparo, Deus vai olhar lá de cima e dizer, já está pronta? Então vem. Não posso estar me preparando toda hora. Vai lá e pergunte a ela. Muita insistência, o Divaldo foi lá e perguntou, e a Joana de Ângeles mandou avisar que ela se preparasse, né? E aí, sim, tá, minha mãe, então a senhora pode se preparar. Viu? Eu não lhe falei? Aí deu mais um ano, 86 anos, ela desencarnou. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós temos pessoas, principalmente no primeiro mundo, que elas se aposentam e aí elas reservam o seu lugar na casa geriátrica e distribuem os seus bens para os seus filhos e netos e vão para lá para se preparar para morrer. E aí quem está preparado, como a mãe do Divaldo dizia, quem está se preparando, o homem leva. Queridos Chicos, nós estamos aqui, vamos aproveitar o máximo para encarnar uma dificuldade na Terra. Os livros do nosso André Luiz trazem essa informação, quão é difícil nós encarnarmos na Terra. Nós aproveitemos melhor essa fase da vida com dignidade. O professor Limar trazia ali a questão do tingimento dos cabelos, da maquiagem. Eu acho que tudo naquele devido limite, mas a autoestima é extremamente importante. Os estudos já desde o final dos anos 90 já trazem, né, professor Zambuja, que as pessoas são mais felizes depois dos 50, porque elas começam a se despreocupar com o que os outros dizem e começam a se preocupar mais em ser felizes, em usar aquela roupa que ela se sente bem e não para aparecer para os outros. E fazer aquelas... Aí o professor diz que, o Limar diz da questão do consumo, né? Elas acabam consumindo menos, mas para elas mesmas. Os nossos idosos que estão integrados nessas questões do turismo, de um ramo de atividades que é oferecido. A minha mãe tem 70 anos, eu tenho vergonha, meus irmãos. Ela, de tantas coisas que ela faz, e ela está sempre de bom humor. Ela está sempre ativa, ela não tem dor nenhuma, ela pode até ter, mas ela não reclama. E o professor Limar conhece ela. O professor Zambuja também. Então, assim, eu acredito que seja uma fase da vida que, embora nós tenhamos o nosso desgaste do corpo físico, que nos traz alguns impedimentos, às vezes, não pode ser tão ruim. As pessoas, eu acredito que nós, hoje em dia, ainda com a gama de coisas que são oferecidas para o ramo da terceira idade, e de entretenimento, eu acredito que possa ser uma fase da vida onde se possa ser mais feliz do que nas anteriores, professor. Professor Olimar, por favor. Nós precisamos observar um detalhe muito importante que eu não posso deixar passar. Nós estamos vivendo agora, pela primeira vez, com base nas afirmações que foram feitas nos estudos, que nós estamos tendo mais tempo livre. Os idosos têm mais tempo livre. Nos aposentamos e gozamos por
um aumento do tempo de vida, de tempo livre. Então é preciso acrescentar vida com qualidade a este acréscimo de vida. Então, é preciso que coloquemos qualidade de vida nesse tempo livre, e isso é muito importante. Portanto, isso passa pela nossa atitude frente à vida. A nossa atitude. Então, é importante, meus irmãos, que a gente deixe de lado a amargura, né? Viva com menos amargura, menos tensão, menos problemas psicológicos. Cante, dance, sorria, faça caminhadas, viaje, né? Tenha novos amigos, insira-se dentro da sociedade, não fique atrás de uma televisão, passando o tempo ali. Não adianta isso, pelo amor de Deus. Conviva com a sua beleza, a beleza dessa fase. Não se deixe abater pela opinião doentia dos outros. Vá viver. Né? Eu gostaria de sintetizar isso dizendo assim, olha, faça desse limão uma limonada. Faça a caridade, sorria, saia da inércia, vai viver. Por quê? Você pode e você deve. Para as suas despedidas, Dr. Marcos. Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. É de autor desconhecido. Um bom domingo a todos, um grande beijo no coração. Professor Olimar. O Espiritismo prepara para o desencarne. Então não tenha medo da morte. Que, aliás, a morte é apenas uma transição para a vida que continua. Bom dia. Bom dia.